Senhoras e senhores, o nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Temos à mesa a ata da sessão 1384 para ser aprovada. Os senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão. Os que desaprovam, que se manifestem. Aprovada. Passamos ao processo 18.920, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria. Quem concede a palavra? Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se da prestação de contas do Fundo Estadual de Floresta, referente ao exercício 2013, de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães, secretário de Estado à época, caminhada a este tribunal, conforme o artigo 71.2 da Constituição Federal de 88 e 61.2 da Constituição Estadual de 89, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38.93 e 6º, inciso 3 do Regimento Interno. Caminhada a documentação da AFRA, a primeira GCE emitiu relatório preliminar de análise técnica de folhas 228/242, constatando as seguintes irregularidades, 2 pontos A. Falta de comprovação dos lançamentos de depósitos não tomados pelo banco nos valores de R$ 15, significância, e R$ 19.745,40, relativo às contas bancárias números 98434, dígito 6, e 8.022, dígito 5, B. Realização de depreciação dos bens no exercício, conforme verificado no relatório de depreciação no GRP, folha 127, de R$ 955,64, sendo que não foi escriturada no balanço patrimonial nem na DVP. Sem inconsistência nos convênios 02/2013, relativo à cobrança de taxa bancária, no valor de R$ 277,22, emissão de cheques não nominais, número 90008, do valor de R$ 2.448,81, cheque 90011, no valor de R$ 1.927,80, certame licitatório tendo a empresa vencedora RNA Gomes, no valor de R$ 149.500, incompatibilidade com o objeto da licitação, bem como a ausência de pesquisa de preços referenciais que antecedem a licitação. Convênio número 004/2013, relativo a notas fiscais sem especificação no convênio, cobrança de taxa bancária no montante de R$ 145,06, Convênio 5/2013, falta comprovar a diferença de R$ 11.900,85, referente à contrapartida de R$ 12.000, tendo o órgão apenas R$ 99,15. Comprovação no saldo a recolher de R$ 708,51, saque de recurso através do cheque 850-147, no valor de R$ 6.000, cheque 850-150, no valor de R$ 4.000, e cheque 850-151, também no valor de R$ 4.000, ambos para pagamento em espécies das despesas diversas. Convênio número 6/2013, tendo diferença a comprovar de R$ 3.075, referente ao não pagamento do tributo devido ao nota fiscal 67, taxa bancária do valor de R$ 309,40. Diferença a devolver de R$ 66.037,87, da diferença do valor concedido, rendimento de aplicação financeira e valor utilizado. Ainda deve o gestor comprovar o valor de R$ 241.200, que, somado aos R$ 480.000 da primeira parcela do convênio supramencionado, totaliza um montante de R$ 721.200, no qual o gestor não prestou conta de sua totalidade, e, ainda, o convênio 007/2013, por não constar nos autos a documentação referente ao pregão 116/2013, todos analisados in loco. Citado, o senhor Edivaldo Soares Magalhães, secretário à época, a folha 298, em tempo, solicitou cópia integral do processo que lhe foi concedido, sendo concedido também, sob pedido, mais 15 dias de prorrogação para apresentar sua defesa, folha 302, tendo o gestor apresentado a documentação de folhas 306/316, anexando também a documentação de folhas 317/346
de forma tempestiva, conforme certidão da Secretaria das Seções, a folha 347. 4. Encaminhados os autos novamente à DAF, a primeira GCE elaborou o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 349/361, ratificando a conclusão anterior, em face das pressões de cotas dos recursos repassados às instituições privadas sem fins lucrativos, elementos de despesas 3350.0000 não atenderem ao disposto na Instrução Normativa número 01/1977 STN. 5. Encaminhado feito ao Ministério Público de Contas, Procurador João Zílio de Melo Neto se pronunciou no feito às folhas 364/367, intimando o gestor a comprovar o ingresso dos valores indevidamente debitados pelo banco horário e pelo desentranhamento dos documentos referentes aos convênios do presente processo. 6. Em face disso, caminho feito à Secretaria das Seções para cumprimento da solicitação do parquê, folhas 359, e posteriormente encaminhá-lo à ADAF. 7. Em relatório conclusivo de análise técnica, folha 370/376, a primeira IGCE sugere a irregularidade das referidas contas por a. Pendência contábil na conta 8022, dígito 5, b. Ausência do registro de depreciação de bens no valor de R$ 955,64, e c. Impropriedade nos convênios 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013 e 7/2013. 8. Encaminhado novamente ao Ministério Público de Contas, o feito foi devolvido para que fosse cumprida a intimação de folha 368. No após despacho, encaminhei o feito à Secretaria das Seções para cumprimento da solicitação do parquê. 10. Citado o senhor Edivaldo Soares de Magalhães, as folhas 382/388, solicitou dilação de prazo por mais 15 dias para apresentar a sua defesa, o que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior, tendo o gestor apresentado a sua defesa de folhas 392/407 de forma tempestiva, que, encaminhada à DAF, a primeira IGCE exará o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 411/422, concluindo pela irregularidade das referidas contas, em face dos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do relatório complementar. 11. Em tempo, foi ainda anexado ao feito informações complementares de folhas 427 e 434, encaminhada pelo gestor, que, enviadas à DAF, a primeira GCE, elaborou um novo relatório conclusivo de análise técnica, folhas 438/452, mantendo a irregularidade das contas, condenando os gestores à devolução de valores e à combinação de multas. 12. Encaminhado novamente o feito ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador João Zílio de Melo Neto se pronunciou no feito às folhas 464/470. 13. Incluído o feito em pauta, foi retirado meu pedido para reanálise de novos documentos, o que foi feito em busca da verdade real dos fatos. 14. Juntados aos autos de nova documentação de folhas 477/508, encaminhada à DAF, foi remetido o relatório concluído de análise técnica de folhas 509/516, concluindo pela irregularidade das contas, com condenação dos gestores e notificação dos responsáveis da obrigação do pagamento das multas e comprovar perante essa Corte de Contas. 15. Encaminhado ao Ministério Público de Contas, o feito foi devolvido sem prejuízo do seu retorno para fins do artigo 21 da Lei Complementar Estadual 38/93. 16. Juntados aos autos a nova documentação apresentada pelo gestor, folha 526/539, mais a documentação de folha 540/572, encaminhada novamente à DAF, foi emitido o relatório de análise técnica de folha 575/585, concluindo novamente pela irregularidade das referidas contas. Condenação dos gestores e autorização de cobrança judicial caso não atendida à notificação. 17. Citado novamente os gestores da folha 589/595, o senhor Francisco Oliveira de França Bezerra solicitou dilação de prazo por mais 15 dias, o que lhe foi concedido, tendo os gestores apresentado suas defesas às folhas 599/641 e folhas 643/677. 18. A folha 669 consta a certidão da Secretaria das Seções, informando que a documentação dos senhores Alberto Tavares Pereira Júnior, de folhas 599/626 e do senhor Francisco Oliveira de França, folhas 643/667, são de natureza tempestiva e que a resposta à citação da senhora Maria Luísa Pinedo Shoa teve como resposta a documentação de folhas 627/641, entregue pelo senhor Gleison de Araújo Teixeira.
19. Encaminhada a documentação da foi emitido o relatório conclusivo de análise técnica, folha 701/712, considerando novamente as contas irregulares, com condenações, aplicação de multas, notificações e autorização de cobrança judicial. 20. Encaminhada ao Ministério Público de Contas, o procurador João Isidro de Melo Neto se pronunciou no feito as folhas 716/724 dos autos, Excelência. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se da prestação de contas do Fundo Estadual de Floresta, exercício 2013, de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães, gestor à época, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 30 de abril de 2014. O feito foi objeto de pronunciamento de mérito deste MPC em 5 de setembro de 2017, com base na instrução procedida após o contraditório, bem como em razão de documentação acostada pelo responsável, fora das hipóteses legais de apresentação de defesa. Naquela ocasião, foram apuradas diversas irregularidades nas contas de gestão em tela. O feito foi incluído e retirado de pauta em 2 oportunidades, seguindo-se a isso nova juntada de documentação de defesa, protocolada pelo senhor Edivaldo Magalhães, em 17 de maio de 2018, desta feita combatendo somente as irregularidades destacadas no âmbito dos convênios analisados. Encaminhada a instrução, a primeira inspetoria produziu o 6º relatório conclusivo de análise técnica, visto as folhas 509 e 516, destacando as inconsistências na execução dos convênios e ratificando a irregularidade das contas, em conformidade ao anteriormente apurado, em razão dos seguintes apontamentos. 1. Ausência de assinatura do gestor nos demonstrativos contábeis apresentados, ausência no demonstrativo de licitações e contratos dos pagamentos efetuados às empresas Farrá e Farrá Limitada, Codep Combustíveis Limitada, Posto San Marino, Nogueira 100, Campa Viagens, Serviços e Eventos e Valtemir Santos Limas, Motorauto e Máquinas Limitada, MB Marques e Barbosa Limitada. A ausência de comprovação de disponibilidades financeiras no valor total de R$ 19.783,40, sendo R$ 19.578,99 de imposto sobre operações financeiras e R$ 204,41 referente à tarifa duplicada de internacionalização, que, embora escrituradas no balanço financeiro, constam da conciliação bancária como depósitos não tomados relativos à conta 80225, mantida junto ao Banco do Brasil. Irregularidade na execução de convênios firmados pelo Fundo Estadual de Floresta com entidades do terceiro setor, que caracterizam a omissão do gestor no acompanhamento, fiscalização e análise das prestações de contas respectivas, inclusive com apuração de dano ao erário, tal como discriminado a seguir. Convênio número 002/2013, firmado com a Cooperativa de Produtores Familiares de Economia Solidária da Floresta do Mogno, Cooper Mogno, no valor de R$ 244.200, sendo R$ 222.000 provenientes do Fundo Estadual de Floresta e R$ 22.200 de contrapartida da Cooper Mogno. Pagamento de taxas bancárias, valor de R$ 277,22, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de despesa. A ausência de pesquisa de preços referenciais para a realização do procedimento licitatório que deflagrou a empresa RNA Gomes, vencedora do certame para execução do objeto do convênio número 002/2013. Incompatibilidade entre as atividades empresariais da firma RNA Gomes, que se dedica aos serviços de agência de notícias, produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais, atividades de rádio, instalação de anúncios e estúdios fotográficos, com as atividades objeto da licitação, da qual se sagrou vencedora, dentre as quais sobressaem o georreferenciamento das unidades produtivas florestais sustentáveis e a avaliação consolidada do uso e cobertura do solo das unidades produtivas florestais sustentáveis, com base nas imagens de satélites. Emissão de 2 cheques não nominais, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de procedimento. Convênio número 004/2013, firmado com a Cooperativa de Piscicultores do Vale do Juruá, Cooper Peixe, no valor de R$ 1.100.000, sendo R$ 1 milhão provenientes do fundo e R$ 100.000 de contrapartida da Cooper Peixe.
irregularidade, emissão de notas fiscais sem especificação do título e número do convênio, a cujo objeto a despesa se refere, infringindo a determinação constante do artigo 30 da Instrução Normativa número 01/97 e artigo 43, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Decreto Estadual número 3024/2011, além de saque da quantia de R$ 14.000 através do desconto de 3 cheques para pagamento em espécie de despesas diversas, não comprovadas mediante documentação idônea, contrariando a norma estabelecida no artigo 20 da Instrução Normativa número 01/97. Convênio número 005/2013, firmado com a Comissão Proíndio do Acre, valor de R$ 132.000, sendo 120.000 provenientes do fundo e 12.000 de contrapartida. Ausência de execução da contrapartida de R$ 12.000, cujos gastos somaram apenas a quantia de R$ 99,15, portanto, cabível a devolução da quantia de R$ 10.754, a teor das disposições incertas nos artigos 28.4 e parágrafo 4º, artigo 31, parágrafo 9º e 38, inciso 2, a linha E da Instrução Normativa número 01/97, combinado com artigos 18, parágrafo 1º e 37, inciso 2, do Decreto Estadual número 3024/2011. Ausência de comprovação da devolução do saldo apurado ao final da execução do convênio, no valor de R$ 708,51, infringindo determinação constante no artigo 51, inciso 6, do Decreto Estadual número 3024/2011. Convênio número 006/2013, firmado com a Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, CDSA, no valor de R$ 760.000, sendo R$ 660.000 provenientes do fundo e R$ 100.000 de contrapartida da CDSA. Irregularidades, pagamento de taxas bancárias no valor de R$ 309,40, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de despesa, ausência de documentação comprobatória da realização de despesa com retenção de IOF, câmbio e movimentação do dia, no valor total de R$ 275.128,27. Além disso, também confirmou as ressalvas apontadas no relatório técnico anterior, ambas verificadas na execução do convênio número 006/2013, relativas à intempestividade na publicação do termo de convênio e ausência de atesto em notas fiscais. Contudo, insatisfeito e sem qualquer notificação prévia, o gestor protocolou nova documentação de defesa juntada aos autos das folhas 526 a 572, com autorização da relatoria. Outra vez encaminhada a instrução, no 7º relatório de análise técnica, as folhas 575, 580, ficou comprovada a legalidade e respectiva regularização contábil dos valores das disponibilidades financeiras descritas no item 3 acima, considerando que os montantes foram gerados em razão de recebimento de valores provenientes de um contrato de contribuição financeira celebrado pelo Estado do Acre com o banco alemão KfW no âmbito do programa global REDD, portanto, demandando a necessária celebração de um contrato de câmbio, onde obrigatoriamente há cobrança de IOF e tarifas. Concernente ao item 4.4.1.2 acima listado, a área técnica verifica que os valores também foram originados por uma operação de câmbio, nesse caso, para fins de transferência de valores, à empresa Market Group, contratada para a execução de serviços e registro de créditos de ativos ambientais, todavia, sem apresentação da prestação de contas respectiva. Assim, ratificou as demais irregularidades reiteradamente apontadas, ressaltando a ausência de citação dos responsáveis pelas entidades beneficiárias dos recursos repassados por meio dos convênios números 002, 005 e 006/2013, considerando a impugnação de valores por ausência de prestação de contas e ou sem comprovação da legalidade e finalidade pública, destacando ainda a responsabilidade do então secretário de Estado da SEDENS, em razão de sua conduta omissiva, visto que não procedeu ao acompanhamento e fiscalização dos citados acordos, violando a disposição prevista no artigo 44 do Decreto Estadual número 3024/2011. Em vista disso, a área técnica propôs a citação dos senhores Francisco Oliveira de França Bezerra, responsável à época pela Copermogno, Maria Luísa Pinedo Ochoa, responsável à época pela Comissão Proíndio do Acre, e
e Alberto Tavares Pereira Júnior, responsável à época pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, a fim de que apresentassem razões de defesa acerca dos apontamentos destacados no âmbito dos convênios celebrados com o Fundo Estadual de Floresta. Regularmente citados, os responsáveis apresentaram razões justificativas tempestivamente, sendo que a defesa da senhora Maria Luísa Pinedo Ochoa foi subscrita pelo senhor Gleison de Araújo Teixeira, coordenador executivo e de representação da Comissão Proíndio. Na análise das peças de defesa, a primeira inspetoria produziu o 8º relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 701 a 712, concluindo: quanto ao convênio 002/2013, foi comprovada a devolução dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa bancária, bem como verificada a execução do objeto dentro do que foi pactuado, inexistindo ocorrência de dano erário passível de devolução, mesmo com a constatação da incompatibilidade das atividades da empresa RNA Gomes com o objeto da licitação e a ausência de pesquisa de preços referenciais para a realização do certame que a consagrou vencedora. Quanto ao convênio 005/2013, restou comprovado, por meio da documentação vista às folhas 632 a 637, que a contrapartida da convenente foi feita por meio de disponibilização de pessoal durante a execução do objeto, bem como ficou comprovado o recolhimento dos saldos finais do convênio no montante de R$ 708,51, restando saneadas todas as inconsistências do referido acordo. Quanto ao convênio número 006/2013, a instrução atesta que os documentos vistos, as folhas 599 e 626 do anexo 4, comprovam a execução do objeto do contrato em consonância às disposições do termo de convênio, contudo, rejeita a documentação comprobatória da devolução da tarifa bancária no valor de R$ 309,76, considerando que a alegada reposição ocorreu por meio de transferência de valores entre contas da própria CDSA, quando deveriam ser restituídos a CEDENS. Ante o apurado, a análise técnica sugere a irregularidade das contas de gestão do senhor Edivaldo Soares de Magalhães, responsável pelo Fundo Estadual de Floresta, exercício 2013, sem prejuízo da devolução dos valores impugnados e respectivas multas, alcançando, da mesma forma, os responsáveis convenientes envolvidos nas impropriedades remanescentes. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 12 de fevereiro de 2019, compulsão dos autos e, novamente enfatizando o abuso do direito de defesa ocorrido neste processo, que, nesta oportunidade, já consta com 8 relatórios técnicos, produzidos, em sua maioria, em razão da apresentação de defesas ou da complementação destas fora das hipóteses legais, inclusive sem que o gestor tenha sido formalmente demandado, eternizando o direito do gestor à ampla defesa, o que não se compatibiliza com o princípio da razoável duração do processo, conforme artigo 5º da Constituição Federal de 88. Sobre o assunto, vale lembrar que as normas processuais vigentes neste Tribunal de Contas não permitem a juntada de argumentos e documentos de defesa sem que haja demanda específica nesse sentido, e mesmo assim dentro dos prazos previstos em lei. E aí, aqui vai a transcrição do artigo 65, que eu acho que não há necessidade de ler. Em verdade, mesmo em se tratando de processo administrativo, como é o caso destes autos, onde vige o princípio do formalismo moderado, os prazos para as alegações de defesa, explícitos em lei, não podem ser flexibilizados, pois não decorre de tal princípio, sua aplicação irrestrita. Assim, se a lei impõe determinadas formalidades, estas devem ser atendidas, sob pena de nulidade. Neste sentido, Medawar destaca que evidente que exigências decorrentes do contraditório e ampla defesa, tais como prazo para alegações, notificação dos sujeitos, motivação, não podem ser consideradas filigranas ou formalidades dispensáveis, como por vezes é invocado ao se pretender ocultar razões pessoais subjacentes. Portanto, o princípio do formalismo moderado não há de ser chamado para sanar nulidades ou para escusar o cumprimento da lei, fecha aspas. Quanto ao mérito, verifica-se que ainda restaram apuradas irregularidades nas contas de gestão em tela, muito embora o gestor tenha tido a multiplicidade de oportunidades para manifestar-se nos autos. Além disso, é sabido que tem a obrigação legal de prestar contas, tem o dever de provar, por meio de documentação idônea, a lisura dos atos e fatos da sua gestão dentro dos prazos legais.
Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade das contas subexame, artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela condenação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães, responsável pelo Fundo Estadual de Floresta, no exercício 2013, do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, responsável à época pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, a devolverem aos cofres da entidade a quantia de R$ 309,76, referente à cobrança indevida de taxas bancárias na conta do convênio número 006/2013, configurando dano ao erário, pela condenação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães, responsável pelo Fundo Estadual, exercício 2013, e do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, responsável à época pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, ao pagamento de multa acessória dosada a critério do plenário, em razão da proposta constante do item anterior, nos termos da autorização incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela condenação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário, em razão das ocorrências listadas nos itens 1, 2, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.1 e 4.4.1.1 deste parecer configurarem graves infringências às normas legais de regência das matérias, nos termos da autorização incerta no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pela condenação do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, responsável à época pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário, em razão da ocorrência listada no item 4.4.1.1 deste parecer, configurar grave infringência às normas legais de regência da matéria, nos termos da autorização incerta do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pela condenação do senhor Francisco Oliveira de França Bezerra, responsável à época pela Coopermogno, ao pagamento de multa-sanção dosada a critério do plenário, em razão das ocorrências listadas nos itens 4.1.1.2, 4.1.1.3 e 4.1.1.4 deste parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência das matérias, nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. E, por último, pelo encaminhamento do apurado aos Ministérios Públicos Estadual e Federal para as providências que entenderem adotar, notadamente com relação ao abuso do direito de defesa verificado nestes autos, bem como dos fatos noticiados nos itens 2 e 4.1.13 deste parecer. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Assim, após as várias defesas apresentadas pelos gestores responsáveis e resposta aos relatórios apresentados pela DAFA e dos pareceres do Ministério Público de Contas, além da vasta documentação acostada aos autos, que permitia em busca da verdade real dos fatos, mesmo assim permaneceram várias irregularidades. Ante o exposto, eu voto 1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas do Fundo Estadual de Floresta, FEF, exercício orçamentário e financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares de Magalhães, secretário de Estado à época, com fulcro da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 51, inciso 3, da linhas B e C, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e ainda injustificado dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. 2. Pela condenação do senhor Edivaldo Soares Magalhães, responsável pelo Fundo Estadual de Floresta, exercício 2013, e do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, responsável à época pela Companhia de Serviços Ambientais do Estado do Acre, CDSA, a devolver aos cofres da entidade a quantia de R$ 309,76, atualizado na forma do disposto no artigo 54, caput da Lei Complementar Estadual 38/93, referente à cobrança indevida de taxas bancárias na conta do convênio 006/2013, configurado dano ao erário, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de despesa. Instrução Normativa 01/1997, artigo 6º, inciso 7, Decreto Estadual 3024/2011, folhas 197/210, 239, 358, 372, 417/418,
445/448 e 514. 3. Pela condenação do senhor Edivaldo Soares Magalhães, responsável pelo Fundo Estadual de Floresta, exercício 2013, do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, responsável à época pela Companhia de Serviços Ambientais do Estado do Acre, CDSA, ao pagamento de multa acessória com fulcro na Lei Complementar 38/93, artigo 88, no valor de R$ 30,97, correspondente a 10% do valor a ser devolvido. 4. Pela condenação do senhor Edivaldo Soares Magalhães, responsável pelo Fundo Estadual de Floresta, exercício 2013, ao pagamento de multa-sanção no valor de R$ 14.280, em razão das decorrências abaixo listadas configurarem graves infringências às normas legais de regência das matérias, nos termos da autorização incerta na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 88, inciso 2, sendo: 2 pontos. A. A ausência de assinatura do gestor nos demonstrativos contábeis apresentados. B. A ausência no demonstrativo de licitações e contratos dos pagamentos efetuados às empresas Farrá Limitada, Condep Combustíveis Limitada, Posto Samarino Limitada, Nogueira 100, IDE, Campa Viagens, Serviços e Eventos Limitada, Valtemir Santos Lima, ME, Motorauto Veículos e Máquinas Limitada, MB Arques e Barbosa Limitada, folha 235, item 1.6 e 261/290. C. A ausência de pesquisa de preços referenciais para a realização do procedimento licitatório que deflagrou a empresa RNA Gomes, vencedora do certame para execução do objeto do convênio 001/2013, artigo 15.5 e parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666/93, folhas 237, 371, 442 e 514. D. Incompatibilidade entre as atividades empresariais da firma RNA Gomes, que se dedica aos serviços de agência de notícias, produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais, atividade de rádio, instalação de anúncios e estúdios fotográficos, folha 150, com as atividades objeto da licitação, do qual sagrou vencedora, dentre as quais sobressaem, aspas, georreferenciamento das unidades produtivas florestais sustentáveis, fecha aspas, e, aspas, avaliação consolidada do uso e cobertura de solo das unidades produtivas florestais sustentáveis, com base nas imagens de satélites, fecha aspas, folhas 153/154, 237, 351/354, 371, 414/415 e 442/443 e 514. Emissão de 2 cheques não nominais, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de procedimento. Artigo 20 da Instrução Normativa 01/97, folha 148/149 e 360. F. Emissão de notas fiscais sem especificação do título e número do convênio, a cujo objeto a despesa se refere, infringindo a determinação constrita no artigo 30 da Instrução Normativa 01/97, artigo 43, parágrafo 2º, 3 e 4 do Decreto Estadual 3024/2011, além do saque da quantia de R$ 14.000, através de descontos dos cheques 850/147, 850/151, 850/150, para pagamento em espécie de despesas diversas, não comprovadas mediante documentação idônea, contrariando as normas estabelecidas no artigo 20 da Instrução Normativa 01/97, folhas 238, 356, 417, 44, EG, pagamento de taxas bancárias no valor de R$ 309,40, embora houvesse vedação legal específica para esse tipo de despesa. 5. Pela condenação do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, responsável à época pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, CDSA, ao pagamento de multa-sanção no valor de R$ 14.280, em face da ocorrência listada no item 4.4.1.1 do parecer do Ministério Público de Contas, configurar grave infringência às normas legais de regência da matéria nos termos da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 2. 6. Pela condenação do senhor Francisco Oliveiros de França Bezerra, responsável pela Coopermogno, ao pagamento da multa-sanção no valor de R$ 14.280, em razão das ocorrências listadas nos itens 4.1.1.2 e 4.1.1.3 e 4.1.1.4 do parecer do Ministério Público de Contas,
configurarem grave infringência às normas legais de regência das matérias, nos termos da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 2, e 7, pelo encaminhamento apurado ao Ministério Público Estadual e Federal para as providências que entenderem adotar, bem como os fatos verificados na incompatibilidade entre as atividades empresariais da firma RNA Gomes, que se dedica aos serviços de agência de notícias, produção e organização de promoções de espetáculos artísticos e eventos culturais, atividade de rádio, instalação de anúncios e estúdios fotográficos, folha 150, com as atividades objetos da licitação de qual se sagrou vencedora, dentre as quais sobressai o georreferenciamento das unidades produtivas florestais sustentáveis e a avaliação consolidada do uso e cobertura do solo das unidades produtivas florestais sustentáveis, com base nas imagens de satélites, folha 153/154, 237, 351/354, 371, 414/415, 442/443 e 514. E, após as formalidades de estilo, Excelência, pelo arquivamento do feito. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Perdão, Ronaldo Polanco. Trocamos de cadeira, Excelência. Perdão, foi realmente Antônio Jorge Malheiro. É uma honra ter o conselheiro Polanco na frente. Excelência, é um processo longo, demorado, e aqui dá para entender as angústias de todos, do doutor Parquet, da auditoria, dos gestores, em cima de uma prestação de contas, às vezes, não tão correta na fase inicial, e que parte de um volume enorme de recursos e termina numa situação só de multas. E aqui eu quero até dizer que, no meu entender, não nos cabe afrontar o grande direito da defesa. Até porque entendo que a finalidade deste tribunal não é punir, mas apurar a verdade dos fatos. Então, entendo que toda vez que a defesa não promove alteração na análise, aqui eu entendo como realmente eu estou prorrogando indevidamente um processo. Mas se toda vez que a defesa se pronuncia, eu entendo que ela consegue mostrar uma determinada e correta verdade para quem está analisando, entendo que foi pertinente, foi justo, foi correto. Então, assim, com data vênia, entendo que toda vez que, na busca do nosso princípio da verdade real, nós damos oportunidade, e essa oportunidade é efetiva e traz efeitos, não podemos dela reclamar. Acho que isso é o que nós devemos ao cidadão, ao gestor, às dificuldades que estão lá. Se por acaso ele traz papel e na situação dele nada for acatado, não, temos que o punir. Mas se ele consegue nos mostrar que na nossa análise nós não estamos corretos, temos que o abraçar. Então, com data vênia, entendo que o processo, apesar de moroso, chegou a um ponto bom, porque não adianta eu ter um processo que eu puno, no recurso eu alivio metade, no outro mais metade, no outro... Eu digo, não, o processo não demorou, mas o final é o mesmo, o tempo também será o mesmo. Então, entendo que a postura correta do relator em acatar a defesa está justificada no resultado final. O processo inicialmente pedia devolução de dinheiro, e talvez por isso ele tenha sido moroso. E aqui nós precisamos alinhar até alguns dos nossos procedimentos. Um dos itens que foi apontado na fase inicial foi que algumas compras que estavam lá não estavam no relatório das licitações efetuadas. E eu quero, então, aqui observar que, no meu entender, isso não é uma irregularidade, isso é um indício. Então, toda vez que eu, como auditor, percebo que ali faltou na lista um item, eu tenho que ir atrás e aprofundar a análise desse item, não tornar isso irregularidade. Apresentou inicialmente um resto a pagar sem cobertura financeira de IOF, do empréstimo internacional. Corretamente,
não cabe a devolução, mas aqui caberia resta pagar sem cobertura financeira, todos aqueles nossos procedimentos e irregularidades, mas ao final vem ao processo a demonstração de que se trata de um dinheiro do KfW que vem para dentro do processo e o pagamento então fica dentro e comprovado. Retiramos esta irregularidade. E ficaram então os convênios muito bem relatados, tanto pelo doutor Paquet como pelo nobre relator. Temos convênios grandes e convênios menores. E no final ficou o convênio 2, o 4, o 5 e o 6. O 2, com a Cooper Mogno, R$ 244.200, onde o problema eram as taxas bancárias de R$ 277,22, que durante o processo foram comprovadas que elas estavam corretas e devolvidas. Mas foi contratada a agência de notícias, a Cooper Mogno contratou uma agência de notícias para executar um georreferenciamento. Veja, no entender nosso, isto por si só não é a irregularidade que nós buscamos. Isto é o indício que eu tenho que ir atrás. Então, entendo que se a nossa análise, em momento algum, não diz que o georreferenciamento não foi feito, não avalia o resultado deste convênio e da sua execução, eu estou jogando pedra no lugar sem saber se vou acertar. Eu tinha que ter ido lá, confirmar. Então, como não há nenhuma posição, entendo até que foi feito. Até porque hoje o serviço de georreferenciamento é simples. A maioria é feito pelo Google, às vezes fica até caro demais, porque hoje ninguém mais faz um georreferenciamento indo lá com GPS, igual antigamente, a não ser que eu tenha a estação fixa. Se eu fizer um georreferenciamento através da estação física, aí sim, aí justifica este valor. Mas nós não comprovamos isso, então jogamos pedra, mas pode ser que o trabalho esteja lá. Se o trabalho for grande e volumoso, o valor está até correto. E aqui, então, isto sairia da irregularidade e passaria a ser a ressalva da notificação que temos que dar para que se busque o executor dentro da atividade de execução da empresa para que foi criada. E, ao final, não se falou mais de dinheiro, mas apenas deste fato. No contrato 04, que era R$ 1 milhão com a Cooper Peixe, no início é uma pequena confusão, porque a prestação de contas diz que os R$ 14 mil em dinheiro sacados era deste convênio, e não, ele é do convênio 05. Então, este convênio passa a ficar ok, e no convênio 05, que é R$ 132 mil para a comissão Proíndio, ficou inicialmente constatado que não havia contrapartida, e começa aqui o pedido da devolução dos R$ 14 mil. Se percebe que há R$ 2 mil que na nota não se diz que é referente àquele convênio, mas ficou os R$ 12 mil, e no final R$ 10.754, para ser então mais exato, e na análise posterior da DAFO, diz que realmente a empresa, que é uma empresa social, uma ONG, não precisa dar contrapartida, que há uma previsão legal para que não haja contrapartida nestes processos, mas afirma ao final que R$ 12 mil do convênio eram para ser compensados através da contraprestação de serviço próprio com o pessoal da Comissão Proíndio. Entendo que nada disto é pertinente, menos o último item. Porque se quando eu assino o convênio eu escrevo a contrapartida, significa que eu não isentei a contrapartida. Independentemente de ser uma ONG, uma empresa social, eu tinha que fazer isso e não escrever no convênio com base no decreto. Escrevi no convênio que tem contrapartida, ela tem que chegar. No entanto, ficou, ao final, reconhecido pela auditoria, através da exaustiva documentação e do contraponto que foi feito, a contraprestação de serviço, e por isso também reconhece que houve os 12 mil de contrapartida de serviço, que compensa, então, os R$ 10.754, pelo que não há pedido de devolução nem no relatório, nem no voto do nobre relator, nem no relatório, nem na pronúncia do doutor Paquet, em que pese que a pronúncia do doutor Paquet diz que continua a manter a irregularidade no 4.2.1.1,
Mas a irregularidade do 4.2.1.1 é devolução de dinheiro. Se eu não peço a devolução de dinheiro, significa que eu acato que não há irregularidade. Quando eu chego, então, ao convênio 6, que é com a Companhia de Desenvolvimento Socioambiental, que foi de R$ 760 mil, um valor grande, ao final, aponta a auditoria, então entende que o serviço foi executado, que há uma taxa bancária de R$ 309,40 que precisa ser devolvida. Os gestores pegam os R$ 309,40 e, em vez de devolver para o órgão público, devolve para a CDSA. Então, aqui foi realmente uma incoerência. Há a comprovação do depósito, mas depósito na conta errada. A conta tinha que ser a de cá e não a conta de lá. Mas o valor é R$ 309,40. Então, em função disso e do que se chegou ao final, esse Nescom de vida vênia, com o entendimento, e entendo a posição de todas as pronúncias, mas em função do que ficou ao final, eu voto pela regularidade com ressalvas desta prestação de contas e pela notificação dos gestores para que os convenientes, nos próximos assuntos desta matéria, escolham as contratações nas empresas do ramo a que serão direcionadas. É como voto, Excelência. Ok, conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu, da mesma forma, quero parabenizar aqui a equipe técnica, o Ministério Público, e pelo esforço, né, e aqui a análise muito interessante do conselheiro Malheiro, mas eu sempre venho insistindo que nós precisamos, numa região como a nossa, conversar todos os atores que ele coloca aí, os gestores, né, e nós que analisamos as contas. Essa situação dos serviços ambientais, porque entrou esses recursos da KfW e eles entram, não são recursos dos tributos tradicionais, eles são negociações pela preservação do meio ambiente, aí as empresas, ou nesse caso foi uma instituição alemã, né, que faz a transferência desses recursos. Em nenhum momento, mesmo a gente tendo uma equipe aqui de engenheiros florestais, biólogos, foram chamados para o processo para ver o que foi conservado com esse esforço, né, das florestas. Se houve a medição, o que se teve alguma... Se o órgão que financia continua mandando, os relatórios que foram para lá, eles são analisados por auditorias independentes, igual são os convênios do BIRD, do BNDES e do Banco Mundial. Então, nem sempre é com o mesmo olhar que nós analisamos as contas tradicionais nossas, que tem que se analisar essa conta da área de serviço ambiental que nós fizemos aí com parcerias com instituições internacionais. Então, há um esforço grande. Eu cheguei a falar com o pessoal, dizer, rapaz, vamos instalar agora, ter uma oportunidade de fazer uma contabilidade ambiental mesmo aqui nessa área e fazer essa relação, né, do mundo financeiro com o mundo físico, para ver o que o financeiro, chegando aqui, conservou nesse mundo físico e social, porque entram aí as entidades sociais. Houve ganhos de emprego, esse setor é importante ou não é? É outro foco, é outro olhar. E aí eu digo, é um momento da gente fazer uma conversa mais ampla, né? A preservação do meio ambiente, essa questão ambiental, é fundamental, mas nós não temos, às vezes, os parâmetros para medir, né? E, como dizem os economistas, o Amirta Sen diz, né, se a gente decide medir, tem que medir. Se a medida está incorreta, e a gente aceita ela, as decisões futuras serão incorretas. Não tem... Você vai tomar decisões erradas,
porque ele foi chamado para fazer uma reformulação de como se mede o PIB, né? E ele diz, olha, se desse nível medir, vamos medir corretamente. A crítica dele é que no PIB agora entrou, nas últimas 2 décadas, o sistema financeiro, ele não gera valor, o sistema financeiro. Ele entrou no PIB gerando valor. O PIB é a geração de valor. É o que você entra e o que você gasta. Ele não entra com nada. Ele diz, como é que você vai medir, botar no PIB um segmento que não contribui? Que não contribui com nada. Ele só se apropria. No PIB tem quem contribui, quem gera valor. Então, a nossa contabilidade, a contabilidade são convenções. Só que agora a realidade nos exige que as convenções que são abstratas, né? A contabilidade é uma situação, como é o direito, como é a economia, as ciências sociais, elas não são concretas, mas nós temos que meter no mundo abstrato a realidade concreta, que é a questão ambiental. Esse é o desafio. Então, esse processo aqui realmente não é fácil. Precisamos sentar, se a gente vai continuar fazendo análise. Nós temos o pessoal técnico? Temos. O que precisamos é dialogar. Então, eu quero parabenizar o conselheiro Malheiro pela sua sensibilidade, do esforço que teve os gestores, né? E também aqui pela nossa equipe de se esforçar com uma metodologia totalmente bem voltada para o formalismo, né? Que em nenhum momento trouxe se houve conservação ou não. Nós trouxemos o nosso olhar é formal, Tem crédito. Legalista, não tem nada a ver com o mundo real. Então, eu quero parabenizar o seu olhar e a sua sensibilidade, e eu vou acompanhar o seu entendimento. Conselheira Dulcineia. Voto com o conselheiro Antônio Malheiro. Conselheira Ana Lu Maria. Essa discussão ela é importante, senhor presidente, porque a gente vinha conversando, eu e a conselheira Dulce, sobre as novas mudanças na gestão, e uma delas é essas agências. Essas agências, o olhar que o conselheiro Polanco coloca, que esse olhar que a gente já vem fazendo as análises há muito tempo, ele não combina com as agências, não combina. Então, aqui nós temos uma relação no Acre que ele inovou no governo passado, que foi as PPPs e mais o setor comunitário. Aquela mesmo, o papel das PPPs, mas acrescentou um outro segmento, que é o segmento comunitário. E não está na literatura, e não está nos livros, e não está na jurisprudência, e não está nos lugares que a gente vai procurar consulta. Então, essa conversa que a gente está vendo com relação a uma prestação de contas, ela é importante porque é muito novo, é extremamente novo esse modo de análise. Onde é que a gente coloca esse segmento comunitário? Como é o olhar que a gente vai dar para ele? Como é que será? Então, esse novo modelo, ele é muito novo e tem poucas coisas. O conselheiro Polanco até pediu para que a gente entrasse em contato. Eu vou esperar o Congresso em Foz para que a gente possa conversar com o Terrão, para que a gente possa trazer, já que o pessoal lá de Minas tem um pouco mais de experiência com relação a isso, para que possa vir conversar com a gente, porque é uma coisa muito nova. Eu também me associo ao voto do conselheiro Malheiro. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Decisão. Decidiu-se por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, vencido o conselheiro relator.